Deus sempre cuida de quem cuida dos seus. Você está me ouvindo? E Deus sempre escolhe alguém para cuidar dos seus. E Deus nesta noite tem uma palavra, como todas as noites, como todas as vezes. Para quem está com seus ouvidos atentos, Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações. Deus cuida de quem cuida dos seus. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, que saísse do país com sua família e fosse morar onde ela pudesse, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu rigorosamente o conselho do homem de Deus. Partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Meu Deus! Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei, por sua vez, estava conversando com Geazim, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazim contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazim então exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou em detalhes os fatos. Então o rei designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje. Louvado seja Deus. Fala, Espírito Santo, porque nós estamos aqui para te ouvir. Queridos, hoje as palavras são direcionadas à autoridade dos profetas na sua vida. Eu quero repetir mais uma vez que não há profeta mais seguro, não há profeta verdadeiro, não há profeta que te queira tão bem quanto o profeta que Deus colocou sobre a tua vida para te dar proteção diretamente de Deus, como instrumento de Deus, proteção e cobertura espiritual, que é o seu pastor, pastor da sua igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que me ouvem que são de outras denominações, e eu sou profeta de Deus, cada vez que você está comigo aqui, e Deus tem me usado como profeta, mas o maior profeta de todos na sua vida é o pastor ou a pastora da sua igreja. E tenha certeza, Deus sempre vai usar o seu pastor, a sua pastora, o profeta que Deus colocou como cobertura espiritual na sua vida, para poder realizar maravilhas na sua vida. Mas não é só para realizar e você ficar de boca calada, não. É para realizar e todos ouvirem, até chegar ao ouvido do Rei dos Reis, que já sabe, pastor, ele já sabe, mas ele quer que a tua boca pronuncie em detalhes o que Deus tem feito na sua vida através dos seus profetas. Sabe por que os profetas de Deus, os pastores, as autoridades eclesiásticas, elas não são tão respeitadas como eram? É porque as pessoas deixaram de contar com seus lábios os fatos em detalhes do que Deus tem feito nas suas vidas através dos profetas que Deus tem colocado na sua vida. Ou às vezes até contam, o que o profeta B, C, D até Z faz na sua vida, mas o profeta A, que é o seu pastor que cuida de você, que ora por você, que te ouve quando é preciso, que vai ao seu socorro, às vezes as pessoas não ouvem falar o que este profeta faz na sua vida. E pode você mesmo estar cerrando o céu, fechando portas na sua vida, porque você não declara a honra devida ao Senhor Jesus Cristo, realizada através dos seus pastores, dos profetas que Deus coloca na sua vida.
A Bíblia conta aqui a história, né, que Eliseu então vai a Sunamita, e quem não conhece a história da Sunamita, Sunamita era uma mulher que ficava sentada com seu marido, e Eliseu sempre passava perto da casa dela, e ela vira como seu marido, né, ela vira para o seu marido e fala assim: vamos construir um quartinho, né, um quarto, né, e colocar uma mesa, uma lamparina, colocar uma cadeira, uma cama, para que quando este profeta vier passar por aqui, ele possa descansar aqui na nossa casa. Olha aí, olha alguém cuidando dos profetas de Deus. Eu sei que muita gente, a maioria, o ser humano, está sempre em busca de um profeta, de um pastor, para ajudá-lo, para cuidar dele, para aconselhar. Mas tem uma coisa que eu tenho para te dizer nesta noite: Deus precisa levantar pessoas de corações gratos, de corações amorosos, de corações assim, completamente entregue para cuidar dos profetas dele. Para poder abençoar os profetas dele, para abençoar os pastores, para cuidar dos pastores. O fardo de um profeta é um fardo muito pesado. O fardo de um pastor também é pesado. Não quer dizer que não seja agradável. É uma graça de Deus ser pastor. É uma graça de Deus ser profeta. Mas não é fácil, não. Como o Senhor disse a Josué, está lá no meu canal no YouTube, né? Seja forte, seja corajoso, não desanime, né? É assim que o Senhor vai dizendo para a gente, nós que somos pastores, profetas, o Senhor vai dizendo: seja forte, seja corajoso, não desanime. E vai também nos corrigindo de acordo com o que Ele acha que devamos ser corrigidos. Mas essa mulher, então, ela se dedica a cuidar do profeta de Deus. É por isso que Deus cuida de quem cuida dos seus. O marido concorda, eles constroem aquela linda casa. E aí então Deus realiza um milagre que eu vou contar no decorrer na vida daquela mulher. E o tempo passa e o profeta então, ordenado por Deus com certeza, porque nenhum profeta traz palavra à sua vida se não for ordenado por Deus. E profeta é tremendo. Ele tem palavras, ou ele tem palavra de morte, ou ele tem palavra de vida, ou ele tem palavra de advertência, também tem palavra de correção, mas tem palavra também de livramento para a sua vida. E aí Deus diz para Eliseu: vá até a Sunamita, aquela que um dia cuidou de você, e vá até lá e dá essa advertência. Vai lá e previne ela sobre o que eu vou fazer em Israel. E aí então o profeta se desloca, porque profeta, quando é mandado por Deus, se desloca da sua casa, se desloca do seu bairro, se desloca da sua cidade, se desloca do seu estado, se desloca do seu país. Porque é profeta de Deus, é sensível à voz de Deus. E o profeta então se deslocou até a casa da Sunamita e disse para a Sunamita assim, preveniu ela e falou com ela assim: pegue o seu menino, presta atenção, a sua família, e saia do país. Vá morar onde você puder. Porque o Senhor determinou que haverá 7 anos de fome nesta terra. Olha que extraordinário. Presta atenção. Você que tem carinho com os seus pastores. Você que tem cuidado em orar pelos seus pastores. Cuidado em jejuar pelos seus pastores. Cuidado em mandar uma mensagem de vez em quando. Quantos pastores, e eu me coloco no número 1 dessa lista, às vezes precisam num dia, como seres humanos que nós somos, né? A prova está lá no profeta Elias, né? Que depois de enfrentar todos aqueles profetas de Baal, ameaçado por uma palavra de morte de uma mulher, se esconde numa caverna, quer morrer, desanima, pede ao Senhor para tirar a vida dele, não sabendo ele que o Senhor ia levar ele para a eternidade vivo, né? Às vezes a gente fica tão desesperado numa situação que a gente nem imagina o que Deus tem pra gente no futuro, né? Elias querendo lá morrer, porque Jezabel declarou a morte dele, e não sabendo ele que Deus ia levá-lo vivo para a eternidade. Os sonhos de Deus são maiores que os meus e os seus. E você não tem noção do que Deus preparou para você amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem.
Então cuidado com seus momentos de indignação, porque depois você pode ficar morrendo de vergonha de Deus. Cuidado com seus momentos de palavras duras, porque depois você não vai ter coragem nem de orar de tanta vergonha que você vai ter de Deus. Quando você vê o que Deus fez na sua vida. E aquela mulher, ela teve uma atitude de carinho com o profeta, uma atitude de zelo, de cuidado. Então olha só, você que tem essa atitude de carinho, de zelo, de cuidado com o profeta que Deus colocou, com a profeta, a profetisa que Deus colocou sobre a tua vida, pode ter certeza que Deus vai estar sempre, da mesma forma que você cuida dos profetas, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família. Quando você manda uma palavra, quando você manda um abraço, quando você dá um elogio, quando você diz, conta comigo, e o teu pastor pode contar com você mesmo, quando você fala, tamo junto e tá mesmo, pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Olha o que Deus fez, deslocou o profeta Eliseu de novo até a casa da sunamita, até a cidade dela, e disse para ela, olha, pega o teu filho, a tua família e vá para onde você puder, porque Deus decretou 7 anos de fome nessa terra, mas você não vai passar por isso não, porque você cuidou do profeta de Deus. Quem cuida dos profetas de Deus, Deus cuida dos seus. Quem cuida, Deus cuida de quem cuida dos seus. Deus tem profetas, Deus tem anjos de igreja, Deus tem pastores, Deus tem ovelhas, Deus tem filhos, Deus tem discípulos. Amados, existem categorias, né? O apóstolo Paulo diz bem claro, né? Em uma das suas cartas, as categorias, né? Presbítero, diácono, mas também deixa bem claro quanto aos pastores, aos anjos da igreja. E essa mulher, Deus lembrou-se dela porque ela lembrou-se do profeta. Eu não sei como é que Eliseu estava quando ela viu Eliseu. Eu não sei se os pés de Eliseu estavam cheios de poeira. Eu não sei se ela viu o suor descendo pelo rosto de Eliseu. Eu não sei se ela sentiu no coração cansaço, a exaustão de Eliseu. Eu só sei que ela abriu a porta da sua casa. Aliás, ela abriu a porta do seu coração. Cuidou do profeta. E no momento em que as coisas iam ficar complicadas naquele país, Deus cuida dela e cuida da família dela. O interessante aqui, aliás, o extraordinário aqui, é que a Bíblia diz que aquela mulher seguiu rigorosamente o conselho do profeta, o conselho do homem de Deus, o conselho, porque aquela mulher tinha o privilégio de ter um pastoreio particular do seu pastor Eliseu, porque sempre quando eles estavam ali, Eliseu estava na casa dela. Eu não acredito que Eliseu dormia o tempo todo, eles conversavam, eles dialogavam, porque ninguém entra na nossa casa e dorme o tempo todo. Quantas pessoas têm esse privilégio e não dão valor, o privilégio de estar próximo aos profetas da sua vida, o privilégio de bater papo, de conversar, de serem ensinados, de serem discipulados, de serem cuidados. E às vezes, amados, não percebem isso e tratam essa oportunidade, esse privilégio como uma coisa qualquer. Interessante aqui, o extraordinário é que a Bíblia diz que aquela mulher, ela seguiu rigorosamente. Eu vou para onde? E olha o que a Bíblia diz, que ela partiu com a sua família e passou 7 anos nas terras dos filisteus. Sabe quem eram os filisteus? Eram os maiores inimigos do povo de Israel, os maiores inimigos do povo de Deus. E aonde foi que Deus cuidou, que Deus protegeu, que Deus sustentou aquela mulher e o filho dela? Na terra do inimigo. Eita glória, esse Deus é gostoso demais, né? Quem cuida, Deus cuida daquele que cuida dos seus. Quando você cuida de alguém que está pregando, que está anunciando o evangelho, ou quando alguém cuida de você, presta atenção, Deus te protege, Deus te guarda, Deus te sustenta até na terra dos seus inimigos, até diante dos seus inimigos. Não é isso que Davi fala lá no Salmo 23?
prepara uma mesa, com aquele banquete, né? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Davi queria era convidar os inimigos para sentar na mesa farta que o Senhor estava preparando para ele e para que os inimigos pudessem ver como Deus derramava óleo poderoso, unção sobre a vida dele ao ponto de transbordar. Deus sustenta a sunamita na terra do maior inimigo de Israel. E sabe o que é interessante? Que foram 7 anos de fome em Israel, mas na terra dos filisteus não. Amados, o que o povo de Deus deve ter feito para poder Deus decretar 7 anos de fome? Nós devemos avaliar a nossa vida todos os dias ao acordar e ao deitar. Porque hoje de manhã Deus falou conosco que a chuva pode parar de cair também sobre a vida de profetas, sobre a vida de pessoas que já foram declaradas filhas de Deus, filhos de Deus. Foi o que aconteceu em Israel. E agora novamente 7 anos de fome. Amados, aquela mulher não quis saber. Ela simplesmente, olha, o profeta não disse para onde ela deveria ir. O profeta só disse para ela assim: vá para onde você puder. Porque aqui você vai passar por tudo aquilo que este povo vai passar. Mas você cuidou de mim. E Deus cuida de quem cuida dos seus. E aquela mulher foi sustentada por 7 anos na terra do seu inimigo. Aquela mulher comeu, bebeu, viveu com seu filho durante 7 anos. E aí, passados-se os 7 anos, aquela mulher então volta para Israel, porque ela sabia, eu acredito que ela contou cada minuto, cada hora, cada segundo, cada dia, cada semana, cada mês. E quando passou os 7 anos, ela volta então para Israel. E ela faz chegar aos ouvidos do rei que ela veio reivindicar novamente. Aqui não fala do marido dela. Eu não sei, talvez o marido da sunamita já tinha falecido, eu não sei. Por quê? Porque eu sei que é cultura e naquele tempo nenhuma mulher podia reivindicar terra alguma. Só os homens podiam reivindicar a terra. E a Bíblia aqui declara que só aquela mulher e o filho voltaram. Então a mulher veio reivindicar a terra. Então, primeiro motivo que ela não iria receber a terra, mulher nenhuma podia reivindicar a terra, pastor, mas ela tinha um filho, tinha um homem que podia... Sim, mas não foi o filho que foi reivindicar a terra. Quem foi reivindicar a terra foi ela como mulher. Eu quero dizer uma coisa para você, no reino espiritual, o diabo vai falar para você que você não pode comparecer diante do rei, porque você não tem o direito, por causa da sua condição, por causa da pequenez da tua fé, por causa, talvez, né, dos momentos de ingratidão, talvez por causa dos momentos que você abandonou o Senhor Jesus Cristo, sei lá o que deu na sua cabeça para fazer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, faça chegar aos ouvidos do rei que você voltou. Faça chegar aos ouvidos do rei o que você fez. O rei, estou falando do rei Jesus. Faça chegar aos ouvidos do rei como você cuidou dos profetas dele, como você cuidou dos filhos dele, porque o Senhor cuida dos que cuidam dos seus. E aí não tem lei, não tem pecado, não tem nada que vai fazer com que o rei não te ouça. Ele vai te ouvir. E deixa eu falar uma coisa, todas as vezes que você cuida dos que são de Deus, tem sempre alguém para contar para o rei o que você fez. Tem sempre alguém. E vou voltar a dizer, você anda rodeado de uma multidão de testemunhas, de demônios, potestade, principados, dominadores, príncipe deste século, mas também de uma multidão de testemunhas celestiais, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, e também para uma multidão de seres humanos. Você já imaginou que maravilha alguém orando a Deus e dizendo assim: Pai, eu tenho visto o que o Senhor tem feito na vida de fulano e ciclano, faz na minha vida também. E aí a Bíblia diz que enquanto
aquela mulher fez chegar aos ouvidos do rei. O servo de Eliseu, Geazim, um dia a gente prega sobre Geazim. Geazim, o auxiliar de profeta, ele estava lá conversando com o rei. Às vezes para chegar diante do rei, você não precisa ser profeta não, basta você ser um bom auxiliar de profeta, que o rei vai te ouvir, vai, né, te receber também como profeta. E aí o rei estava conversando com o Geazim, o rei fala assim: o Geazim, conte para mim todos os prodígios que Eliseu tem feito. Mas aí Geazim deve ter contado vários prodígios que Eliseu tinha feito, mas aí Geazim se deteve a história da sunamita. Ah, rei, o meu senhor sempre passava por uma cidade para ir outras cidades, sempre estava cansado, meu senhor sempre estava suado, meu senhor sempre estava exausto. E um dia uma mulher sunamita com seu marido, então ofereceu um quarto com mesa, naquele tempo um quarto, né, um sobrado ainda, com mesa, com cadeira, com lamparina, com cama, uma suíte presidencial. Então essa mulher ofereceu, só que essa mulher tinha um desejo no coração dela. E o meu senhor me perguntou qual era o desejo dela, e eu disse que o desejo dela, que ela era estéril, ela não podia ter filhos. E o meu senhor então, vindo da parte de Deus, disse para a sunamita que ela teria um filho, e ela teve um filho. Ah, rei, mas este filho estava ajudando o pai no campo, e uma insolação veio sobre este menino, e esse menino morreu, rei. E então esta mulher subiu lá no quarto, que era o quarto do profeta, colocou o menino na cama, não falou nada com ninguém, mandou selar o seu cavalo, montou no cavalo e foi, ó rei, a gente estava muito distante da cidade dela, mas ela montou no cavalo e correu, chegando lá, ela disse para o profeta: porventura, meu senhor, eu te pedi algum filho? E o profeta primeiro perguntou para ela: vai tudo bem contigo, ó rei? O filho dela estava morto, mas ela respondeu: vai tudo bem comigo. E então o meu senhor, Eliseu disse: vai Geazim com ela na frente. Ela disse: não arredarei o meu pé se o Senhor não for comigo. E aí o meu senhor, o profeta Eliseu, foi com ela, subiu lá no quarto onde ele ficava, e então deitou-se sobre o menino e declarou a vida, e o menino ressuscitou, rei. E a mulher e o pai e a mãe ficaram felizes. Rei, você tem que ver como essa mulher ficou. Mas no momento, ela não esperou, por quê? Acredito que ela mandou as notícias pro rei, mas você sabe como é que é mulher, né? Deve ter demorado a resposta, e eu não sei como que ela fez, mas ela entrou pela sala, do rei, aquela sala em que o rei fica, e de repente a Bíblia diz que enquanto Geazim estava falando com o rei, eita glória, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de adquirir sua casa e sua propriedade. Volto a dizer, nenhuma mulher poderia reclamar propriedade nenhuma, mas agora ela enfrenta o que for. Talvez ela enfrentou os soldados, talvez ela enfrentou os magistrados que estavam ali, sei lá o que ela enfrentou, mas ela entrou na sala do rei e disse: rei, agora eu estou aqui pessoalmente, e eu quero dizer uma coisa para você, você que cuida daqueles que são do Senhor, principalmente você que cuida dos profetas do Senhor, eu quero dizer, você pode entrar na sala do rei, não tem magistrado, não tem demônio, não tem potestade, não tem principado, não tem príncipe desse século, não tem dominador, não tem autoridade, não tem nada que te impeça de entrar na sala do Rei dos Reis e se apresentar a ele a sua petição e pedir de volta tudo aquilo que te tomaram, e pedir de volta tudo aquilo que você perdeu. Você pode, principalmente se você é zeloso, porque Deus cuida de quem cuida dos seus. Aí, o rei então, Geazim então diz: aqui rei, esta é a mulher, talvez soldados entraram junto com ela, não sei, fico imaginando a cena, e Geazim diz: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e esse é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Ele arrastou o filho junto. O rei então deve ter dado ordem: deixa essa mulher aí, e diz para ela: mulher, conte-me com detalhes. Eita glória! Conte-me com detalhes o que o profeta Eliseu fez na sua vida.
Sabe, tem horas e momentos que Deus quer presenciar você contando com detalhes o que Deus fez, o que Deus está fazendo na sua vida através dos profetas que Deus colocou na sua vida. Tem momentos que para Deus abrir os céus e tirar o céu de bronze sobre a tua cabeça, Deus quer ouvir você contando para outras pessoas com detalhes o que os teus pastores fizeram e que fazem na tua vida. Sabe, isso chama-se o quê? Isso chama-se gratidão. Isso chama reconhecimento do poder de Deus através dos profetas que Deus tem colocado na sua vida. Geazi já tinha contado a história, muito bem contado, mas o rei disse para ela assim: eu quero ouvir com detalhes da sua boca o que o profeta Eliseu fez na sua vida. Eita glória! Tem hora que Deus quer ouvir com detalhe. Eu tenho várias lives, várias mensagens lá no meu YouTube que eu conto com detalhes o que o pastor Osmar Martins fez na minha vida. Eu conto com detalhes como o pastor Mário de Oliveira influenciou na minha vida. Eu conto com detalhes como a pastora Dolores tem influenciado na minha vida e os outros presidentes do estado. Eu conto com detalhes. Amados, sabe por quê? Porque tem coisas que o reino espiritual que a gente não entende. Olha, o rei não devolveu tudo para a mulher na hora que ela pediu. Ela mandou anunciar e o rei nem tanto convocou ela para a sala do trono. Mas no momento em que ela lembrou que ela tinha cuidado do profeta e que o profeta tinha, por ordem de Deus, livrado ela, cuidado dela, eu acredito que ela lembrou que ela tinha poder para entrar na sala do trono e dizer para o rei: olha aqui, rei, Deus cuida dos que cuidam dos seus, e eu cuidei do profeta, e eu ouvi seguir rigorosamente o que o profeta me diz. Fiquei na terra dos filisteus, reis, na terra dos nossos inimigos, e Deus me sustentou e Deus me guardou. E a partir do momento que eu acredito que ela lembrou disso, ela adentrou a sala do rei com aquele menino, e ela então contou para o rei e disse para o rei: eu quero as minhas propriedades de volta, eu quero, oh glória, porque Deus cuida de quem cuida dos seus. Eita glória a Deus! Aí então, depois que ela contou tudo para o rei, olha o que o rei fez. A Bíblia diz que o rei designou, o rei designou um oficial. Meu Deus e meu pai. Vai lá no dicionário online virtual chamado Google e pesquisa o que é um oficial do rei. Oficial do rei só era designado para coisas importantes, para fatos importantes, para pessoas importantes. Sabe quando o anjo chega para Daniel e fala assim: Daniel, o Senhor ouviu a tua oração no primeiro dia que você orou, mas o príncipe da Pérsia se colocou no meu caminho, me impedindo de passar. Aí, Daniel, Deus então designou um oficial. Eita glória! Designou Miguel, anjo guerreiro, e ele foi batalhar com o príncipe da Pérsia, que é Satanás. E aí então, Daniel, eu pude passar e trazer a tua vitória. Sabe, o rei designou um oficial para cuidar de um assunto de uma mulher e seu filho. Deus cuida dos que cuidam dos seus nos mínimos detalhes e faz coisas que nos faz ficar espantados. Quantos milagres Deus fez na tua vida porque você orou pelo teu pastor, você jejuou pelo teu pastor, você foi grato, você ajudou a carregar o peso do pastoreio, que é delicioso, mas é pesado sim. E agora você tem sentido que as coisas não são mais como eram. Sabe por que não são mais como eram? Porque você se esqueceu como é cuidar de Deus. Você se esqueceu, não se esqueça.
Não se esqueça. Olha, o rei designou um oficial para cuidar do caso dela e ordenou ao oficial. Olha, foi o rei. Quando Deus designa um oficial celestial, ele também ordena. E ele ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das suas colheitas. Que colheita, gente? 7 anos de fome. Não tinha colheita. Em outras palavras, acredito eu entendi, acredito eu. As terras dela veio o que produzia. E durante esses 7 anos, tudo que ela perdeu por não ter colhido, devolva. Pague. Em outras palavras, aquela mulher recebeu mais de 100 vezes mais do que o quartinho que ela preparou para o profeta, que ela achava que era um quartinho, mas não era um quartinho. Era o cuidado, era a gratidão, era temor, era obediência, era a favor de Deus na vida dela. Meu Deus e meu Pai. O rei diz assim: devolva a ela, inclusive toda a renda das colheitas, desde o dia em que ela saiu do país até o dia de hoje. Não interessa se a terra não produziu, eu sou o rei. Não interessa se a tua terra não tem produzido, Jesus é o rei. E se ele observar que você cuida dos dele, ele vai cuidar de você, porque Deus cuida de quem cuida dos seus. E ele vai devolver até o que a tua terra não produziu. Até o que a tua terra, você está me ouvindo? Até o que a tua terra não produziu, o Senhor vai devolver. Eita glória! Deus é bom demais, não é? Inicia essa semana uma semana diferente. Inicia essa semana tirando pelo menos um dia para jejuar pelos teus pastores. Inicia essa semana fazendo pelo menos 2, 5 minutos de oração em favor dos teus pastores, dos profetas que Deus tem colocado na sua vida. Inicia essa semana mandando palavras, abençoando os seus pastores. Observe a necessidade deles. Quantos membros de igreja? Quantos membros de igreja cujos seus dízimos são 4, 5 vezes maiores do que o dízimo do seu pastor? Mas nunca perguntaram, nunca observaram as necessidades do seu pastor, o que ele precisa. Nunca olharam para os pés do seu pastor, nunca olharam para os olhos do seu pastor, nunca olharam para as vestes do seu pastor. E quando vão, talvez, tenham o privilégio de ir à casa do seu pastor, só vão para observar. Ótimo, tem que observar mesmo, mas observar para abençoar. Inicie essa semana diferente. Talvez assim você vai descobrir que a autoridade, o direito que você tem de comparecer à sala do rei não foi tirado de você. E mesmo que esse tempo todo a tua terra tenha parado de produzir, o Senhor vai te restituir até aquilo que a tua terra não produziu. Porque Deus cuida daqueles que cuidam dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que essa semana seja uma semana de restituição nas nossas vidas. Uma semana de sensibilidade para poder ouvir, né? Como diz a palavra, e a mulher seguiu rigorosamente o conselho do homem de Deus. Uma semana onde nossos ouvidos estarão sensíveis à voz dos nossos profetas. Vamos orar para que a gente possa desfrutar com alegria de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Vamos orar para Deus nos fazer vencer, né? As adversidades como essa mulher venceu na terra dos seus inimigos. Vamos orar para Deus abençoar o nosso país, as nossas crianças. Vamos orar para Deus dar um basta nessa peste, nessa praga, nessa pandemia. Para Deus misturar o sangue dele ao nosso sangue e nos fazer imune. Vamos orar para Deus nos ensinar a cuidar dos profetas dele. Olha para o teu pastor, para a tua pastora diferente. Olha para ele como um ser humano, que hoje pode estar pregando para você e amanhã você pode estar velando o corpo dele no caixão. Não vai adiantar chorar não, tá? Não vai adiantar não. Chore com ele agora, enquanto ele está vivo, bem. Sorria com ele agora. Festeje com ele agora. A minha
uma das primeiras filhas espirituais, uma das, né? Primeiras filhas espirituais que Deus nos deu, ainda criança. A pastora Andressa do Espírito Santo, esposa do meu obreiro amado e querido auxiliar, Alexandre José dos Santos. Ela não existe. Ela é literalmente extraterrestre aqui na Terra. E ela não faz nada. Ela não festeja nada na casa dela, se os profetas dela não estiverem presentes. E ela tem ensinado isso às filhas dela. Às vezes as crianças fazem aniversário em janeiro e às vezes a minha agenda só tem vaga num sábado, né? Que os sábados são meio complicados. Eu falo, faz numa quinta que dá, faz numa terça. Não, eu quero fazer no sábado e a senhora vai estar lá. A senhora é o pastor Francisco. E aí, às vezes ela vai festejar um aniversário que é de janeiro, lá no mês de maio, de abril, de junho, faz aquele festão, convida muita gente. Mas se eu não puder estar, não tem festa. E as crianças, a Camininha já aprendeu isso. A Camininha chega pra mim e fala assim, você tem que vir no meu aniversário. E às vezes o aniversário é só um bolinho. Às vezes ela nem faz festa, é um bolinho. Mas aí eu chego lá e eu tenho que orar, e eu oro com muito prazer, né? Eu como um pedacinho assim de bolo, não dá para comer mais. Mas isso mexe com o coração de um profeta. Às vezes ela chega, ou algumas pessoas, esses dias eu estava na igreja de manhã e uma das minhas filhas espirituais trouxe uma sacolinha e me deu um brinco lindo, coisas pequenas. E aí ali mesmo eu troquei, coloquei o brinco e já fui para a live com o brinco. Sabe, coisas pequenas, às vezes uma pessoa chega e me dá, né, um copo d'água, porque observou que eu falei muito, estou com sede, como eu estou agora. Sabe, a gente que é profeta, às vezes, um WhatsApp, pastor, você é uma bênção na minha vida. E a dificuldade de pedir perdão aos profetas? Ou achar, estou sempre certo. Nunca tive dificuldade de pedir perdão aos profetas que Deus colocou na minha vida. E se eu te machuquei, já fiz isso, pastor Osmar Martins. Agora aqui em redes sociais, me perdoe por todas as vezes que eu te fiz chorar. Por todas as vezes que eu não fui sensível ao que você disse. Pastora Lena Márcia, pastora Dolores. E todos aqueles que um dia foram profetas, autoridades sobre mim, se porventura eu feri e magoei vocês de alguma forma. Quando eu tiver a oportunidade de estar com vocês, falem para mim. Sim, Madalena, você me feriu. Sim, pastora, você me feriu. Sim, filha, você me feriu. E eu não terei dificuldade de pedir perdão. Porque Deus cuida de quem cuida dos seus. Vamos orar. Pai, tu sabes que é complicado para um pastor pregar uma palavra assim, sendo pastor. Às vezes a gente acha que é melhor vir pastor de outra cidade, de outro estado, que o povo não conheça, para pregar uma palavra como essa. Mas quando me sentei nesta mesa, Senhor, e disse que tu queres que o teu povo ouça, o Senhor disse, eu quero que o meu povo ouça isso, filho. E, Senhor, eu sei que nada sai de mim se não vier do Senhor. Por isso eu quero pedir uma semana diferente das semanas que se passaram. Uma semana onde as ovelhas, membros do corpo de Cristo, discípulos, vão honrar os profetas que o Senhor colocou sobre a vida deles. Vão lembrar, Senhor, se eu tivesse tempo de contar o que as pessoas fazem que alegram o meu coração, fortalecem palavras no final do culto. Palavras rápidas que às vezes as pessoas nem entendem, Pai, mas vem para tirar a dor, vem para tirar a tristeza. E depois eu mando o zap dizendo, Deus te usou profundamente para falar comigo.
Senhor, eu louvo ao Senhor pelos cuidados da equipe que está comigo no pastoreio da Igreja Evangélica Quadrangular. Eu te louvo pelo diretor de diaconato, pelos diáconos e pelos demais membros que estão sempre ali com ele. Quando eu chego de manhã, Senhor, a igreja está devidamente limpa, higienizada, tudo pronto. Te agradeço pelos meus auxiliares, que muitas vezes suportam o mau humor, porque, ó Deus, profeta, a maioria deles, de vez em quando, tem uma crise de mau humor, né, Senhor? Ou na maioria das vezes, quero nem lembrar o que Eliseu fez com aqueles garotos. Oh, Jesus! Quero lembrar, sim, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pelas líderes do departamento infantil e juniores, pelas equipes que cuidam das nossas crianças. Senhor, como poderia eu pastorear esta igreja, este povo do Senhor, se essa equipe não me ajudasse? Eu quero te louvar pelo meu marido, que não me vê só como esposa, mas me vê como pastora, como profeta na vida dele. Eu quero te louvar pela vida dos meus filhos, dos meus netos. Eu quero te louvar pela vida dos meus líderes espirituais, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, pastora Dolores, pastor Sebastião, pastora Helena Márcia, a Duda, a mãe dela. Deus, eu quero te louvar, Senhor, por aqueles que o Senhor tem colocado, e quero te pedir, nunca deixe, Senhor, eu me esquecer de honrá-los, tanto em datas comemorativas como fora de datas comemorativas, de cuidar, de perceber. Me usa, Senhor, como instrumento, como voz do Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, eu coloco nas tuas mãos essa semana que está por vir. Senhor, o Senhor cuida daqueles que cuidam dos seus. Senhor, eu quero pedir, ó Deus, a todos esses que estiveram comigo nesta live, os que se pronunciaram, os que não se pronunciaram, os que estão agora recebendo esta oração através de uma sala de vídeo, ou no meu canal no YouTube agora. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que guarde, que proteja, que o teu sangue precioso se misture ao nosso sangue, que o Senhor nos livre de todo o mal. Nos livra, Senhor, de todas as ciladas e armadilhas de Satanás, de acidentes. Nos livra, Senhor, de sermos maus motoristas e nos livra dos maus motoristas. Nos livra, Senhor, das palavras desagradáveis de saírem da nossa boca e nos livra de ouvir palavras desagradáveis que machucam o nosso coração. Senhor, nos dá saúde, nos dá proteção. Senhor, que seja uma semana onde o Senhor vai continuar conduzindo e orientando o nosso presidente em sabedoria do Teu Espírito Santo, com todos que o cercam para governar o nosso país. Uma semana em que, se o Senhor não der o basta para esta pandemia, o Senhor vai nos dar livramento. Conforta os corações que precisam ser confortados e fortalece aqueles que precisam ser fortalecidos. Protege as nossas crianças, livra as nossas crianças, ó Deus. Meu Deus, usa não somente os professores, não somente os líderes de departamento, mas usa, Senhor, pai, mãe, pastor, amigos, vizinhos, para conduzir as crianças até o Senhor. Deus, eu quero te agradecer por aqueles que estão sempre comigo. Eu sei que tem pastores também do mesmo jeito, sempre comigo, ó Deus. Seja limpando, seja cantando, seja ministrando, seja liderando uma célula, seja sentado ali cultuando, trazendo um visitante à igreja. Ó Deus, seja, não sei, de todas as formas. Que eles, Senhor, entendam que eles têm acesso à sala do rei e que o Rei dos Reis vai restituir até aquilo que não foi produzido, até o que não produziu vai ser restituído. Livra os teus filhos até na terra dos inimigos. Sustenta e mostra que o Senhor é Deus daqueles que cuidam dos seus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor.